galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição. E na exposição de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da OAB. Vocês estão vendo aí pelo título que eu fiz essa prova, né? Pois é, mas primeiro, pra quem não sabe, o que é a prova da OAB? A prova da OAB é Ordem dos Advogados do Brasil, certo? E aí, você que quer ser advogado, você tem que se submeter a esse exame, certo? Ele geralmente não, acho que ele ocorre 3 vezes no ano, você pode estar tentando 3 vezes no ano. Pra você ser advogado, você tem que fazer o curso de Direito por 5 anos e depois do curso, ou durante o curso, acho que a partir do 8º período você já pode estar tentando fazer a prova. Você faz a prova da OAB, certo? E aí você, né, depois de algumas coisinhas, você consegue estar atuando, certo? Porque tem pagamentos, né, aquelas coisas assim, mas enfim. Não é o intuito do vídeo falar sobre isso, mas só pra estar contextualizando vocês. 80, ela tem uma quantidade X de questões e você tem que acertar metade. Então são 80 questões, certo? E você tem que acertar metade dessas questões pra você ir. Aí, você acertou, você vai pra segunda fase, certo? A prova são 2 fases, entendeu? E a prova que ocorreu ontem, que foi a que eu coloquei o título pra vocês, o vídeo tá saindo em praticamente tempo real. Essa prova, ela foi a primeira fase. Então, a partir daí, você sabe, se você teve 50% da prova, você sabe se você vai ou não para a segunda fase, entendeu? E agora vamos lá voltar pra minha fase, ou pra eu, né? Pra quem não sabe, nesse canal que chegou aqui de paraquedas, mas pra quem não sabe, eu curso Direito, eu estou no último semestre do curso. E pra eu ser advogada, né, além de me formar, eu tenho que ter a OAB, né? E aí, eu tentei fazer a prova ontem, certo? Mas antes disso, eu tentei fazer a prova, o exame anterior, certo? Que foi um exame, inclusive, que gerou muita discórdia. Eu entrei nesse mundo do OAB muito assim, eu tava trabalhando muito, 2 horários, então de 8 às 2 e de 2 às 8 da noite. Então assim, era muito corrido, mas eu queria muito passar na OAB já na faculdade. Porque, gente, a gente sabe que, tipo, pra você trabalhar como advogado, você precisa da OAB, né? E então, é um instrumento de trabalho, a gente precisa pagar conta, fazer essas coisas. Então eu queria muito na faculdade. Eu fiz o exame passado, não passei, certo? Eu fiquei com 37 pontos, vou deixar aqui pra vocês, ó. Eu estudei pro exame passado durante 30 dias. Fiz um cronograma de 30 dias da Vício de Estudante. E assim, o cronograma, gente, foi um inferno, entendeu? Assim, não que o cronograma seja ruim, o cronograma é ótimo, mas tipo, foi puxado. E aí eu desenvolvi crise de ansiedade, várias coisas, enfim. Aí eu cheguei na prova e não rolou, né? Fiquei super triste e tal. Acabou essa prova, né, quando eu fiquei com 37 e tal, e eu entendi que eu teria que fazer o exame de novo, né? Por quê? Porque eu estudei 30 dias. Eu sei que é muito pouco pro exame da ordem. Eu sei que é pouco, né? Geralmente as pessoas estudam 3 meses antes, 4 meses, mas tem gente que faz cronograma em 30 dias passa. Não foi o meu caso, certo? Não foi o meu caso. E aí eu fiquei super abalada, enfim, os meus estudos, eles desandaram demais. É tanto que eu não ia fazer essa prova, porque eu não me sentia pronta, apta. Eu não me sentia apta pra isso, entendeu? Porque eu não tava estudando. Aí eu comecei a, tipo, colocar na minha cabeça que, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o melhor que eu posso dentro do que eu tenho. Já que meus horários são muito apertados, eu vou encaixar o mínimo do mínimo. Era o que eu tava fazendo. Tipo, eu fazia 5 questões por dia, 6 questões por dia, depois tinha dias que eu fazia 2, tinha dias que eu fazia 3, tinha dias que... Então assim, foram só questões. Eu não assistia videoaula, porque eu não tinha tempo, mal tinha tempo de estar fazendo as questões, quanto mais videoaula. Então eu só fazia essas questões. E eu assim, eu não ia fazer essa prova porque eu realmente achava, velho, eu fui ruim na outra, eu vou me frustrar nessa de novo. Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso?
comigo mesma, né? Tipo assim, pra quê? E aí, fazendo de pouquinho em pouquinho. Ora, uma semana antes do prazo fatal de você pagar a prova, porque pra quem não sabe, a prova ela tem uma taxa. A taxa é de 262, eu não sei, vou colocar aqui na tela. Mas você tem, então tem um prazo fatal pra você tá podendo pagar, entendeu? Essa prova. E aí, tipo, umas 2 semanas antes do prazo fatal, o mínimo que eu tava fazendo, eu comecei a não fazer nem o mínimo. Tipo, eu não tava conseguindo fazer nada, porque eu tava muito agoniada. Enfim, não tava rolando. Eu tava, tipo, sobrecarregada, não conseguia, minha mente não ia. E eu, tipo, sem saber se eu ia fazer a prova ou não, e só sei que no dia do pagamento eu paguei a prova. Por quê? Porque embora eu não estivesse, tipo, fazendo a preparação, de fato, eu tinha o desejo de ter OAB antes de me formar, por conta de trabalho. Beleza. Então eu fui assim, na fé. Só que assim, na semana que antecede, uma semana antes da prova, eu assisti algumas revisões pontuais. Eu lembrava de muita coisa do cronograma de 30 dias que eu tinha feito. E eu fui fazendo essas revisões pontuais. Eu fiz revisão da CEISC, Café com Ética de Marcos Aurélio, fiz presencial aqui também, 2 revisões presenciais. Inclusive uma revisão antes da prova, no sábado. No sábado, uma revisão antes da prova me deu 4 questões. 4 questões. E eu, tipo, pensando... E eu não ia pra essa revisão, eu pensava, tipo, olha, eu não estudei nada. Aí eu vou pra revisão, pra quê? Qual é... Tipo, eu não estudei nada não, mas tipo assim, eu estudei tão pouco, qual o objetivo de eu ir lá pra revisão anotar? Não vai rolar. Mas assim, fui surpreendida porque eu consegui 4 questões com essa revisão do sábado, né? Aí eu fiz essa revisão e tal, fui fazer a prova. Chegou o momento da prova. Fiz a prova ontem, né? Tava assim, muito mais tranquila do que eu tava na primeira. E enfim, fiz a prova. Peguei o caderno. Saí de lá com uma sensação boa em alguns aspectos, uma sensação boa em algumas matérias, por exemplo, trabalho, processo do trabalho, ética, eu tava me sentindo bem. Agora as outras eu não tinha certeza de nada, não tinha certeza de nada, sabe quando você não tem certeza? Então quando você não tem certeza, ou nem perto assim da certeza, e você... Aí eu já saí de lá assim, tipo, as pessoas me perguntavam, como é que você foi? E eu... Detalhe, eu não contei pra quase ninguém que eu ia fazer essa prova. Nem minha mãe sabia que eu ia fazer essa prova. Eu tinha, né, tido a decepção da outra. Aí ter essa outra decepção e externar essa decepção pras pessoas, eu optei por tentar ser mais reclusa possível. Óbvio que não tinha como ser 100% off. Até porque lá no dia da prova, pessoas me viram, eu cumprimentei as pessoas, falei com as pessoas, debati sobre a prova, então assim, não tinha como ser 100% off. Mas no sigilo que eu pude manter, eu mantive nesse sentido, certo? E aí, saiu da prova, né, voltando, eu já não entendia direito o que tava acontecendo. Deixa eu colocar aqui meu óculos, que eu acho que eu entendo, eu vejo melhor. Pronto. Eu não entendi direito o que é que tava acontecendo. Tipo, na prova, as pessoas, você foi bem, não sei. E eu, tipo, não sei, eu não sabia. Cheguei em casa, aí eu fui encontrar uma amiga minha, que ia embora hoje e tal, ela tava aqui passeando e tal, aí eu fui encontrar ela. E na volta, eu sentei no banquinho, aqui embaixo do condomínio, nem subi, nem corrigi aqui em casa. Eu sentei no banquinho, no escuro, peguei a lanterna no celular, comecei a corrigir a prova. Eram 11 horas ontem, quando eu comecei a corrigir a prova. Deu 37 questões. 37. Que foi a mesma nota que eu tinha tirado na outra. Nossa, fiquei, tipo, super triste. Embora eu não esperasse passar, porque eu não tinha não tive uma preparação adequada. Eu me frustrei de qualquer forma, né? Porque foi um investimento financeiro que eu fiz na prova, entendeu? Tipo, não foi algo gratuito ou tô fazendo por fazer, não. Eu não tava fazendo por fazer porque era um instrumento de trabalho. Eu acabei não fazendo, né? Acabou que foi, tipo, fazendo por fazer porque eu não consegui estudar, porque eu não tinha tempo direito pra estudar direito, entendeu? Mas, eu precisava daquilo, senão eu não tinha submetido aquilo, sabe? Eu preciso. Aí eu subi, né, tipo, super triste e tal, fui dormir
mal e tal. Aí conversei com outras pessoas, tipo, que também ficaram nessa de 39, 37, 38. E aí uma amiga minha, ela falou que tava com 39 e ela falou que tinha algumas questões passíveis de anulação. Aí eu falei que não acreditava em anulação, tipo, que eu já ia desiludir daquilo porque eu não acreditava em anulação nenhuma, porque a prova teve uma repercussão boa, essa prova, diferente da prova passada, que foi a que eu fiz, que teve várias repercussões negativas. Você abria lá a página do OAB no Instagram, só tinha comentários assim, esdrúxulos, falando muito mal e tal, vários professores, e nessa não, eu só vi comentários tipo, tá vendo a banca examinadora, né? Tá vendo, FGV, quando vocês são justos, as pessoas conseguem passar. Então eu realmente não acreditava em anulação. Só que aí eu comecei a abrir as anulações, né? Que a minha amiga tinha me mandado. E aí eu abri essas anulações e eu vi que algumas tinham sentido. Eu já comecei a acreditar nas anulações. Aí eu falei, então tá. Eu vou pegar a prova e vou ver se eu errei alguma dessas anulações. Vou me permitir acreditar. Aí quando eu peguei a prova, porque eu achei realmente que as anulações faziam sentido, né? E eu queria saber se eu tinha errado as que estavam passíveis de anulação, porque se eu tivesse errado, eu conseguiria os pontos. Ok, beleza. Aí, eu falei, vou recorrigir a prova, porque, enfim, vou recorrigir só pra ver como é que tá e tal. Vou recorrigir tudo, porque aí aproveito, como eu tinha corrigido no escuro, né, eu fiz, vou recorrigir, porque aproveito e já vejo tudo certinho sobre as questões passíveis de anulação. Beleza. Aí eu comecei a corrigir, velho. Eu no escuro tinha corrigido errado algumas questões. Sim, gente, eu corrigi errado algumas questões. Véi, quando eu recontei os pontos depois de corrigir certo, eu vi que dava pra passar pra segunda fase. Ai, gente, eu fiquei tão feliz, mas assim, eu tô com medo ainda, porque é aquela coisa, né, do cérebro, a nossa mente, ela sabota a gente, né? Então, eu fico com medo de ter passado, porque eu corrigi assim, né, tipo, eu corrigi aqui no papel, mas a gente tem um gabarito certinho. Então eu tenho medo de ter passado errado pro gabarito, entendeu? Eu tenho muito medo de ter passado errado pro gabarito. Às vezes rola, né? Eu perguntei pra pessoas que fizeram o outro exame, que passaram, e falaram que sentiram que também tiveram esse medo de ter passado, mas que deu tudo certo. Foi isso. Tô ainda assim, mas eu acho que o canal, ele é um espaço pra isso. Tipo, pra eu estar compartilhando com vocês também essas indecisões, essas inseguranças. Mostrar que, tipo, só coisas boas, né? Então, tipo, vocês estão compartilhando. É o que eu falei no vídeo do tour. Vocês estão vendo o apartamento como é que tá agora, do jeito que tá. Eu quero que vocês acompanhem o desenvolvimento. E também, às vezes, é necessário a gente retroceder para caminhar, né? Como é que fala? Dar um passo pra trás para dar 3 pra frente. Uma amiga minha falava isso, Micaele, maravilhosa. É uma coisa que parece um pouco óbvia, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Mas enfim, eu contextualizei tanto só pra dizer isso, né? Tipo, pra dizer que eu tô compartilhando aqui, tô sendo muito sincera com vocês. Tô tendo, assim, uma angústia, tenho essa insegurança, assim, de ter passado alguma coisa errada pra o gabarito. Porém, fé que vai dar tudo certo? E aí, gente, eu gravei a reação de algumas pessoas que eu falei, só que eu, idiota, não gravei, não coloquei o microfone. Mas aí eu vou deixar aí passando, vou tentar ir dublando. E também gravei alguns takes no dia da prova. Bom, gente, aí era eu separando uma uvinha, porque esse foi o lanche que eu levei pra prova. Porque a prova passada eu levei um monte de coisa. Fiquei super frustrada. Aí esse eu resolvi não levar nada. Tipo, eu levei uva e água, né? Aí era o meu almocinho, que o digníssimo, né? Como sempre, ajeitando ele, porque eu sem cabeça nenhuma. Já não gosto de cozinhar, imagina dia de prova, né? Aí, já foi depois da prova, minha amiga me dando um presente e eu gravando minha reação. Tô confusa. O que é isso? Ela tá de boate pra fazer tudo. Ela tava esperando o quê? O microsystem, o hacker. Recebeu uma luz. O que eu falei a ela que ia dar, eu tinha esquecido disso. Eu achei que ia me dar um quadro, tá ligado? Eu disse, meu Deus, velho. Ela falou, ela vai me dar um presente.
Aí pra minha casa. Eu achei que era um quadro. Eu falei, não, amiga, vai ganhar microfistem hoje. Não, eu esperava um quadro, mas tá ótimo, amiga. Muito obrigada. Você quer o quadro, amiga, também? Não, é porque Gustavo tinha falado que ia me dar um quadro. Ela quer tudo, minha filha. Aí, gata. O que vocês vão comer, gata? Tapioca. Eu vou te matar, que eu vou começar a chorar aqui. Porra, velho. Você vai me matar. Eu tô tremendo. Então foi esse, gente, o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixar muito like aqui, certo? Muito like, se inscreve no canal, rumo a 2 mil inscritos, conto com vocês e até o próximo vídeo. Tchau!